privilégio é todo meu estar aqui novamente no Mackenzie. E foi muito bom também saber, ontem eu acessei o site do Mackenzie, eu vi lá, né, Mackenzie, a melhor universidade não pública do Brasil. E realmente é um privilégio estar aqui, numa universidade que tem dado provas da sua qualidade, da sua imparcialidade, tem incentivado o debate, tem nos colocado frente a frente a discutir as nossas origens, e não é à toa então que o Mackenzie tem tido esse sucesso. Parabéns ao Mackenzie. É um orgulho também muito grande eu considerar o Mackenzie a minha segunda casa, minha segunda universidade aqui brasileira. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, o Código da Vida, e vamos discutir as evidências empíricas, as evidências que nós temos coletado através do método científico. Vamos falar sobre a racionalidade das evidências e, dentro da ambiguidade desse universo, para onde que elas apontam. E vamos discutir esse tema em particular, o Código da Vida. E há duas posições sobre a origem do Código da Vida principais. Uma, um grande acidente que se perpetuou na vida. Francis Crick falou isso, né? Frozen accident. Forças naturais, leis naturais, processos naturais não guiados criaram um código espetacular que foi perpetuado na vida. Essa é uma das posições. E a outra posição é que esse código dá evidências, dá fatos, dá comprovações de que esse código, na realidade, emana de uma mente inteligente. E a gente não tem desculpa para chegar em outra conclusão. Então é isso que eu vou apresentar para vocês hoje. Vou tentar deixar a minha subjetividade lá em casa. Como cientista, vou tentar não colocar a minha posição particular, mas como químico, vou tentar analisar as evidências químicas. O que as moléculas nos dizem sobre o Código da Vida? O que as evidências químicas, físicas, matemáticas, o que a gente fazendo ciência através da instrumentação científica, do método científico, o que a gente pode chegar, que conclusão, em que direção as evidências apontam, qual é a melhor inferência sobre o Código da Vida? Um grande acidente que se perpetuou na vida, ou a ação de uma mente inteligente, com propósitos, com a intenção de fazer o código do jeitinho que ele é. E para fazer isso, a gente não esteve lá, a gente não viu, mas a gente tem a vida, a gente tem a obra nas nossas mãos. Mas em 1859, quando a teoria naturalista foi elaborada, qual era a nossa compreensão sobre a vida? O que a gente sabia da vida? A gente tinha esse microscópio aí, a gente tinha essa ideia do que era a vida, a unidade fundamental da vida, a célula. Uma coisa bastante simples, rudimentar, alguns já chamaram isso aí de uma gelatina, um protoplasma, uma visão bastante limitada sobre como a vida funcionava do ponto de vista molecular. A gente praticamente não via nada em relação às moléculas da vida. Ou será que seria possível? Mas, em ciência, nada melhor do que um dado após o outro. A partir de 1859, o conhecimento científico de como a vida funciona ao nível molecular, ele foi aumentando. Nos últimos anos, ele cresceu exponencialmente. O universo é ambíguo, a gente não sabe muito bem como a vida funciona, mas hoje a gente tem dados muito sólidos. A gente tem evidências muito seguras de como a vida funciona, no que ela está estruturada, o que é que organiza a vida, o que é que comanda a vida. A gente tem esses microscópios, não? Maravilhosos, 60 milhões de vezes a expansão. A gente tem espectrômetros de massas, a gente tem ressonância magnética nuclear, nós temos microscopias ópticas, então a gente consegue acessar a vida ao nível molecular, nas suas entidades mais fundamentais, as proteínas, os açúcares, as bases nucleicas. A gente tem um conhecimento bastante elaborado de como a vida funciona. E hoje a gente tem a condição de fazer uma boa inferência. Então é isso que nós vamos discutir hoje, né?
O que é que a ciência nos fala hoje sobre a vida? Do que é que a vida é constituída? Será que é de uma gelatina? Será que é daquele protoplasma simples, rudimentar? Será que imaginar, não é, que daquela sopa primordial, moléculas inanimadas, pequenas moléculas, né? A estrutura química, aquela estrutura rudimentar surgiu, talvez em 1859 isso seria possível, mas hoje, o que será que a gente entende hoje sobre a vida? O que a gente sabe do que nós somos constituídos? Os seres vivos são constituídos de quê? Será que a gente é um monte de proteínas? Um pouco de açúcar, água? Não. A gente sabe hoje, como cientistas, como seres racionais, investigando a vida com as ferramentas que a ciência nos propicia, com os espectrômetros de massa, com os microscópios, os mais poderosos possíveis, o que nós descobrimos hoje sobre a vida? Um amontoado de moléculas? Perfeitamente não. O que nós somos constituídos? De nanomáquinas. É um conjunto espetacular de nanomáquinas. Nós estamos vendo algumas aí. O Michael Behe já nos falou sobre isso, né? Sobre o flagelo bacteriano. Um motor espetacular que roda a 100 mil RPMs. É um nanomotor, é nanotecnologia ao seu extremo. Nanotecnologia com N maiúsculo a gente encontra na vida. É um motor espetacular, ele tem marcha, né? Ele tem ponto morto, ele tem primeira. Se você tira o flagelo, se você tira o filamento, ele roda 200 mil rotações por segundo. É uma bateria de prótons. É a contração de proteínas que faz esse motor girar. E isso está dentro de cada um de nós. Foi essencial para que você estivesse aqui hoje. Eu vou falar sobre isso. E aí nós temos o quê? Nós temos as quinesinas, são verdadeiros robôs moleculares. Eles se movimentam através das nossas rodovias celulares. São quilômetros e quilômetros de rodovias celulares. Eles têm pernas, eles têm braços. Eles sabem o que pegar e o que conduzir nas suas sacolas moleculares. Eles sabem de onde tirar e de onde pôr, aonde levar. São sistemas de endereçamento, são FedEx moleculares que estão ocorrendo dentro de cada um de nós, né? À medida que você está aí assistindo essa palestra, eu estou aqui falando, né? Esses robôs moleculares que a gente só imaginava nos Jetsons, né? Lembra nos Jetsons? Eles estão dentro de nós, são milhões e milhões de robôs moleculares, máquinas moleculares. A ATP Sintase é uma usina de produção de energia. É próton, né? Como se você estivesse no Wet n Wild, né? Os prótons deslizando através de tubos moleculares. A reação química ela não se dá pelo contato, mas é o abraço da ATP Sintase. Ela pega a ADP e pega o fosfato e abraça os dois, fala, reaja, não é? Aí abre a portinha, saia. É a forma, ela condensa a energia quando precisa, quando ela armazena energia, quando precisa de energia, ela libera energia. É um espetáculo de engenharia química. É uma estratégia inteligentíssima que está ali a organizar a vida. Os ribossomos são máquinas espetaculares, são nanofábricas de produção de proteínas. A gente fica imaginando naqueles cenários da sopa primordial, em que nos dizem que ali surgiu uma proteína. Proteína, gente, é coisa de profissional. Nós precisamos de nanomáquinas para produzir proteínas. São nanomáquinas que dirigem as ligações proteicas, senão é o caos. A gente sabe que as ligações proteicas são só uma possibilidade entre N possibilidades. E os ribossomos vêm ali, eles pegam os aminoácidos e conectam corretamente. E com que velocidade? São dezenas de ligações peptídicas por segundo. E com que precisão? Maior do que 5,9. Maior do que a Toyota. Não é? Os 5,9s da Toyota, você lembra? Uma precisão absurda. E ribossomos, né? A evolução nos diz que eles foram preservados, eles estão em todas as formas de vida, produzindo as proteínas. Vida como hoje a conhecemos. Um conjunto espetacular de nanomáquinas que funcionam sincronizadamente. É uma cidade molecular automatizada. Mas algumas dessas máquinas aí
Então, todo um conjunto de inúmeras máquinas com complexidade redutível. Michael Behe está falando sobre isso nesse simpósio. Então, não adianta a gente refutar ou tentar refutar o flagelo bacteriano e não conseguir. Você não tem que refutar a complexidade irredutível do flagelo bacteriano. Você tem que refutar a complexidade irredutível de todas as máquinas moleculares que funcionam e são essenciais à vida. E não só uma única, ou uma por uma, mas você tem que refutar a complexidade irredutível de todas essas máquinas que funcionam sincronizadamente, interdependentes. Sem essas máquinas, a vida não se viabiliza. E o pior ainda, não é? Quando a gente vai no núcleo da célula, a gente percebe que essas máquinas funcionam sincronizadamente. Elas interagem, elas se intercomunicam através do quê? Através de um grande software, o software da vida, armazenado numa molécula espetacular, a mais espetacular de todas as moléculas, o DNA. A gente vai falar sobre ela. As maravilhas do DNA, do ponto de vista químico, são inúmeras. Eu vou colocar algumas aqui hoje para vocês. São 2 metros de informação química. Se você pegar o DNA da sua célula, esticar, são 2 metros. São bilhões e bilhões de átomos enfileirados nessa dupla hélice. E a gente vê que todas essas máquinas funcionam com informação armazenada nessa molécula, no DNA. 2 metros, bilhões e bilhões de átomos que estão ali dentro do núcleo, enovelado, não é? São 2 metros, mas são 50 micrômetros, não é? o cromossomo. Enovelados em carretéis moleculares, são as histonas. Para você formar um carretel molecular, você precisa de 8 complexos proteicos. O DNA está enovelado nesses carretéis, nas histonas, e ali tem um outro código, é o código de especialização das histonas. Aí você tem grampos moleculares, e esses grampos moleculares se fixam e se soltam através de enzimas, de reações químicas, de metilação, de fosforilação. É um emaranhado de química, de inteligência química, a governar a vida. Frozen accident ou design inteligente? Essa é a questão. Qual é a melhor inferência? E a gente vai ver como é que o DNA funciona. Como é que é a linguagem do DNA? A gente vê que é uma linguagem codificada. São 4 letras químicas. A, T, G, C. Minha professora ensinou, que era para eu não esquecer. Agnaldo, Timóteo e Gal Costa. São 4 letras químicas, são 4 bases nitrogenadas, e organizadas de 3 a 3, expressam os 20 aminoácidos que são essenciais para a vida. E por que 20 aminoácidos? Você, do ponto de vista químico, vai analisar os 20 aminoácidos, você vê uma inteligência química absurda, extrema. São aminoácidos ácidos, básicos, polares, apolares. E é um conjunto econômico. A ciência explica muito bem o quê, mas explica muito mal o porquê. Então pergunte a seu professor de biologia, por que aqueles 20 aminoácidos, professor? E ele vai ter que te explicar, porque é uma inteligência química absurda, né? São 4 aminoácidos, ou 5 de cada classe. É uma escala gradual de propriedades físico-químicas, escolhidas a dedo, né? Um ajuste finíssimo para moldar as estruturas tridimensionais das proteínas. E a gente vê esse código, e o código que é? Ele não segue lei alguma. Se o código seguisse uma lei, a informação do DNA estaria corrompida, destruída. É uma informação semântica, aperiódica, porque não segue lei nenhuma, não, periodicidade nenhuma, mas mesmo assim ela é funcional. Ela rege o funcionamento da vida, ela rege o funcionamento das máquinas
moleculares indispensáveis, a complexidade irredutível da vida, é regida por um código semântico e aperiódico, que por necessidade e princípio não poderia emanar de forças naturais. E a gente vai analisando mais esse código, e do ponto de vista químico, eu sou químico, Francis Crick também era químico, e a gente vê o quê? Gente, impossível forças naturais terem criado isso. E o que o Francis Crick então disse? Gente, foi um acidente. Um grande acidente que se perpetuou na vida. O que é que o Francis Crick disse? Porque ele não gostava da outra opção. Ganhamos na loteria. Mas eu discordo dessa posição. Muitos cientistas têm discordado ao longo dos anos. Forças naturais não teriam condições de ter feito esse grande acidente. Nos ter feito ganhar na loteria da vida. Na realidade, a gente tem, no código da vida, indicações muito fortes e seguras de que isso realmente é obra de uma mente consciente e inteligente. E eu vou apresentar para vocês 10 razões, as 10 principais. Eu poderia apresentar bem mais, né? A gente sabe disso, a gente estuda sobre isso. Há muito tempo, você segue isso a discussão na internet, na literatura científica, nos livros que são publicados. Existem muitas e muitas evidências. São indicações no código da vida que nos apontam para uma mente inteligente. E eu vou te dar as 10 principais. Agora eu vou falar um pouco de química, tentar ser o mais didático possível. Mas não tem como você discutir a vida se não for do ponto de vista molecular. Se você quer entender como a vida funciona, você precisa entender um pouco de química. Porque são as moléculas que regem a vida, que governam as propriedades físico-químicas dessas nanomáquinas moleculares. Então, profissionais de outras áreas do conhecimento precisam, sim, falar sobre a vida. Têm direito, sim, de se pronunciarem sobre a vida. Tem condições, e tem conhecimento, e tem qualificações acadêmicas para falar sobre a vida. E é isso que eu vou fazer com vocês hoje. Como químico, que entende um pouco, escuta um pouco a voz das moléculas, vamos ver o que as evidências químicas nos falam sobre o código da vida e para onde ele aponta. Então vamos primeiro falar sobre a síntese do DNA. Para você ter essa molécula que governa a vida, bilhões e bilhões de átomos enfileirados nessa dupla hélice, você precisa essencialmente do quê? Eu estou mostrando ali, você precisa de uma dupla hélice. Descoberta de Watson e Crick, um dos maiores marcos da ciência, desvendaram a estrutura de dupla hélice do DNA. Porque a dupla hélice do DNA é essencial para a vida. Então a ciência te fala, o DNA tem uma dupla hélice, mas você já perguntou por quê? Por que isso é essencial? Porque a dupla hélice do DNA, ela cria um critério de seletividade, um critério espacial. Dentro da dupla hélice, você tem uma distância de 25 angstroms. E esses 25 angstroms são essenciais para a integridade do código da vida. Por quê? Você tem 4 bases nitrogenadas. 2 bases são de 2 anéis. 2 bases têm um único anel heterocíclico. Então, o que acontece? Em 25 angstroms, o que você consegue encaixar lá? Você está vendo aqui. Se você tenta colocar 2 bases com 2 anéis, não tem espaço. Se você coloca 2 bases com um anel só, o espaço é grande demais, elas não se comunicam. Então, é o primeiro grande critério de seletividade da vida. A dupla hélice do DNA é essencial à integridade do código, porque ela garante o grande e principal critério de seletividade. Bases nitrogenadas de 2 anéis irão interagir com bases nitrogenadas de 1 anel. Uma informação semântica, aperiódica, mas extremamente funcional para a vida. E aí você vai olhar um pouquinho mais.
de perto a estrutura do DNA do ponto de vista químico, porque é com química que a gente entende como é que a vida funciona. E o que a gente vê? A gente vê, na realidade, que o fio, aquele fio de 2 metros, é formado por uma entidade inorgânica, fosfato, derivada do ácido fosfórico. Aí não sei se você já perguntou para o seu professor de biologia, ou se você é um professor de biologia e saberia explicar isso, mas por que o fosfato? Porque especificamente, entre tantas substâncias minerais e inorgânicas desse planeta, o fosfato está ali no DNA. Tem uma razão muito específica, inteligente, finamente ajustada para o fosfato estar ali. Por quê? O fosfato ele tem 4 ligações, fósforo e oxigênio. Então ele pode usar 2 dessas ligações, fósforo e oxigênio, para se ligar aos açúcares. Você está vendo ali? Então você consegue criar um polímero, um fio molecular. É um ligante, é um reagente com 2 braços, bidentado, vamos chamar assim. Não é? Esses 2 oxigênios se ligam aos açúcares. Mas e os outros 2 oxigênios? Eles têm um papel fundamental e essencial na molécula de DNA. O que acontece? Eles carregam agora uma carga negativa. Então, 2 bracinhos do fosfato, não, eles criam um fio. Os outros 2 oxigênios, eles criam uma esfera, uma carga negativa. E essa carga negativa, que está sendo mostrada aqui na dupla hélice, com esferas vermelhas, não sei se você está vendo, é essencial para a estabilidade do DNA. É uma carga negativa que o protege da hidrólise, que o armazena no núcleo e não faz com que esse fosfato escape de lá. Então ele é todinho carregado por esferas negativas. Uma estratégia extremamente inteligente de uma mente que sabe química ao seu extremo para proteger a molécula do DNA, ao mesmo tempo criar o seu fio. E aí você vai olhar os açúcares. Aí você vê que é uma ribose. Existem N açúcares. Na sopa de Stanley Miller, né, poucos açúcares foram formados, mas tem gente que mexe um pouco na sopa e forma açúcar. Aí são vários e vários açúcares, mas o DNA só funciona com um açúcar. Não sei se você sabe disso. Somente com a ribose. Vários e vários experimentos têm sido feitos com outros tipos de açúcares. O fosfato se liga a eles, sim, mas aí a dupla hélice não se forma, ou a dupla hélice não é estável, ou o espaçamento não é de 25 angstroms, ou esse espaçamento é curto demais, ou ele é longo demais. Ou a ribose é essencial. E você vê que a ribose é sempre a mesma. Não é mistura de açúcares, é um único açúcar, uma molécula extremamente seletiva entre as N possibilidades de açúcares, não é, que poderiam estar ali. E aí você vê que é desoxirribose. Não sei se você já viu isso, né? Não tem a hidroxila. Talvez se você não seja químico, você nunca teve a oportunidade de apreciar essa beleza. Mas eu sou químico e eu tive. É uma inteligência química espetacular. Fantástica. A retirada da hidroxila. E eu vou explicar isso para vocês. Aí você precisa de 4 bases nitrogenadas. As 4 bases nitrogenadas específicas. Se você coloca outras bases nitrogenadas, elas vão se ligar aos açúcares. A dupla hélice vai tentar se formar, não tem espaço, ela não se forma. Então você precisa, para formar uma molécula de DNA, pureza química. Você precisa de fosfato, o açúcar certo, desoxirribose, e você precisa das 4 bases certas. Se você põe mais bases, estraga. Se você põe menos, estraga a sua sopa. Se você põe um açúcar errado, a sua sopa estraga. Então você precisa não só ter fosfato, açúcar e bases nitrogenadas, o que é extremamente difícil do ponto de vista químico, porque as condições que sintetizam bases nitrogenadas não são as condições que você usa para sintetizar açúcar. E mesmo assim, você precisa de pureza química, concentrações certas, tudo do jeitinho certo, na mesma hora e no mesmo lugar, com extrema pureza química, senão o DNA não se forma, gente. Não adianta você imaginar histórias de formação de DNA se isso não estiver lá. Do ponto de vista químico, a gente sabe disso. E as ligações fosfato e açúcar? Você vê que o açúcar ele tem 3 hidroxilas. Podia ser caótica, não é? O fosfato uma vez poderia se ligar nessa posição,
Poderia se ligar nessa posição ou nessa, mas ele se liga sempre nas posições certinhas, ao longo de toda a cadeia. Qualquer erro na ligação, que são ligações possíveis, o DNA está aniquilado. A integridade da sua informação está aniquilada. E as ligações fosfato e açúcar, elas são rápidas? Não, elas são muito lentas. Infelizmente, elas são lentas. E a maquinaria da vida faz o quê? Usa enzimas para acelerar essas reações. Reações que, de outro modo, demorariam milhões e milhões de anos para ocorrer. Ocorrem extremamente rápidos na vida, na célula. Por quê? Porque a célula tem enzimas para catalisar essas reações. A hidrólise, a gente sabe, é muito mais rápida do que a polimerização do DNA. Síntese do DNA, uma das evidências que apontam para a ação de uma mente inteligente no código da vida. Por isso que o código da vida já foi chamado uma vez de 1 em 1 milhão. Eu, analisando do ponto de vista químico, gostaria de expandir isso mais. O código é 1 em 1 bilhão, talvez em 1 trilhão. Está vendo ele ali? Não é? A segunda grande evidência em favor da ação de uma mente inteligente na orquestração do DNA e do código da vida é um dos grandes dilemas ovo e galinha da vida. A gente sabe que a única forma para você produzir DNA é você ter uma maquinaria certa, que você encontra na célula. São várias proteínas, enzimas, que coordenam a síntese, que coordenam as ligações certas, que seleciona a desoxirribose, que liga as bases nitrogenadas corretas, não é? Que cria o fio e que cria uma molécula que se enovela automaticamente e corretamente com os 25 angstroms. Uma molécula estável que resiste à hidrólise. E a gente sabe também, né, que toda essa maquinaria, todas essas proteínas são expressas pelo DNA. Então, é um dos grandes dilemas ovo-galinha da vida. O que veio antes? O DNA, que expressa as proteínas que o sintetizam, ou as proteínas que sintetizam o DNA, mas que são expressas por ele. Então, os naturalistas têm tentado se livrar desse dilema, não tem? Várias explicações são feitas, não são? São publicadas na Nature, não são? São publicadas na Science, não são? Aparecem nos nossos livros de biologia, não são? Você ensina para os seus alunos, você é professor de biologia. O mundo das proteínas, um dia foi uma hipótese bastante considerada. A gente sabe, né, que as possibilidades do mundo das proteínas ser viável, ela não é muito pequena, ela é zero. É um mundo inviável. Você imaginar que aminoácidos estariam se organizando em proteínas no meio natural não guiado fora da célula. A gente sabe que as ligações peptídicas não se formam naturalmente, as ligações laterais são muito mais prováveis do que a ligação peptídica e tudo mais, as probabilidades esgotam os recursos probabilísticos desse universo, abandonaram o mundo das proteínas. Aí foram para o mundo do DNA, do RNA, o mundo do RNA. Agora, no mundo do RNA, eu já falei sobre isso aqui, né? O que acontece no mundo do RNA? Você aumenta os seus problemas ao cubo, não é? Aí você tem 3 moléculas diferentes, 3 classes diferentes, disponíveis no mesmo lugar. A gente sabe que as reações laterais no mundo do RNA são ainda piores. A gente sabe que a molécula de RNA não cresce naturalmente. Ela se hidrolisa mais rápido do que ela se sintetiza. A gente sabe que a imensa maioria das cadeias do RNA não são autocatalíticas. As que foram sintetizadas por químicos inteligentes, em condições extremamente controladas em seus laboratórios. E os trabalhos são publicados na Nature, na Science. É a força do paradigma. Mas o dilema continua, né? É o maior dilema ovo-galinha da vida. Mas tem um problema ainda maior, né? Já falei sobre isso aqui também. Vou repetir porque ele aparece no DNA. Não é só você sintetizar o DNA, não é só você escolher o açúcar, não é só você escolher as bases certas, ter pureza,
química, mas você tem que ter também pureza enantiomérica. O açúcar, a ribose, você tem D e L-ribose. D-ribose e L-ribose. É o grande enigma da homoquiralidade dos seres vivos. O nome parece complicado, mas o conceito é simples, né? São moléculas que se orientam no espaço tridimensional em posições distintas, né? Uma aponta para a direita, outra aponta para a esquerda, e todas as riboses do DNA são o quê? Enantiomericamente puras. São do tipo D. E se você troca uma única ribose do DNA D por uma ribose L, toda a integridade da informação da vida se perde. Por quê? Porque o DNA tem que se dobrar, não tem? Tem que formar essa dupla hélice. Então, se em qualquer ponto dessa dupla hélice você coloca uma molécula que deveria estar apontando para a direita e agora aponta para a esquerda, o que você faz? Você simplesmente destrói a dupla hélice. Destrói a informação, destrói a vida. E a vida não existe mais nesse planeta. Então, não adianta dizer, não é? Que, olha, talvez num cristal, 49% de um L e 51% do outro. Talvez veio dos meteoritos, né, que tem uma purezinha ali. Né, ou a vida se formou num ambiente 100% quiral, ou ela não seria viável. Então, que força natural separou os dois enantiômeros? Que força natural selecionou um deles? Porque não é só separar. Eu tenho um trabalho que eu publiquei sobre isso. Não é só separar. É selecionar um deles para que a vida se tornasse viável. A pureza quiral 3D do DNA. Uma outra evidência racional, empírica. Cientistas sérios, né? Gente que quer encontrar a verdade. Olhando, não quer defender nenhum ponto de vista, nenhuma cosmovisão. Olhando o DNA, aonde é que nós chegaríamos? Que conclusão que nós teríamos? Qual é a melhor inferência? Como professores, cientistas, pagos com dinheiro público, não é? Para encontrar a verdade, não defender uma teoria aqui e outra acolá, não é? O que é que a gente tem que falar para os nossos alunos? O que é que a gente tem que, cara a cara, não é? Falar para a sociedade que paga os nossos salários? Quais são as evidências? Qual é a melhor inferência? A quarta grande evidência de que uma mente inteligente orquestrou a vida e o seu software, o seu código, o código da vida, é a universalidade do código. Mas isso é uma evidência para ancestralidade comum. Não é. E eu vou dizer por quê. A gente sabe hoje, né, que a árvore da vida de Darwin caiu. Ela foi cortada pelo tronco, ruiu pela raiz. Falei sobre isso aqui no simpósio anterior. Inclusive saiu um artigo há uns anos atrás no New Scientist. Darwin estava errado, derrubando a árvore da vida. A gente sabe todas as consequências, né, que esse artigo gerou na academia, uma reação um tanto quanto inescrupulosa contra esse artigo, né? Mas os geneticistas, então vou falar um pouco dos geneticistas, vocês sabem, a gente sabe, eu sei que a árvore caiu. As evidências filogenéticas mostram que, gente, a gente teve um Lucas só. Não, se a vida evoluiu nesse planeta, ela surgiu de vários pontos, de vários lugares, não é? São várias árvores, é uma floresta da vida, a gente sabe disso. Apesar dos artigos, outro dia eu estava discutindo com um naturalista, muito amigo meu, ele disse assim, né? Olha, Marcos, a árvore caiu, mas a gente vai continuar usando, porque o conceito é didático, não é? É didático, gente, não é? Então a árvore caiu e a vida surgiu de vários e vários pontos diferentes. E aí, formas múltiplas de vida surgindo em momentos distintos. Gente, quem é que está vendo dragão cuspindo fogo na sua garagem? Eu? Formas múltiplas de vida surgindo em momentos distintos, com o mesmo DNA e o mesmo código, milagres múltiplos e repetidos. Gente, nem o São Tempo
da evolução teria essa capacidade. A quinta evidência, fato e não boato, de que o DNA é uma evidência, é prova, é inferência de uma mente inteligente, é a evidência genial do DNA na troca timina por uracila. Agora eu vou falar muito quimiqueza aqui, um pouco de genética, um pouco de biologia, mas eu acho que você vai conseguir acompanhar, se você não souber um pouco sobre essas áreas, um pouquinho que você conheça, você já vai conseguir. Olha, a gente sabe que a informação da vida está armazenada na molécula do DNA, que fica lá no núcleo, protegida pelos fosfatos, contra a hidrólise, 2 metros, bilhões e bilhões de átomos de informação, o software da vida está ali dentro. E quando essa informação vai ser usada, né, ela é transmitida através de uma molécula do RNA, e aí ela é transcrita em proteínas. Rapidamente, o processo é mais complexo do que esse, não é? Mas aí você vai olhar o RNA e o DNA, você vê que as bases não são as mesmas. Você sabia disso, né? O Agnaldo Timóteo Gal Costa vale para o DNA. O RNA tem uma troca, você está vendo ali, né? O RNA usa uracila e o DNA usa timina. Por quê? Por que será que a vida se dá esse trabalho de trocar essa base? Talvez você não seja químico, nunca parou para pensar sobre isso. Mas eu gosto de fuçar e investigar, né? Muitos são, do design inteligente, pessoal... Vamos dar uma olhada, né? Por que isso aconteceu? Olha, aqui de novo, né? Aqui a fita do RNA, ele está usando a uracila, e o DNA usa a timina. Qual é a única diferença? Aqui não tem um CH3, né? A gente chama de metila. E aqui tem. Isso é uma estratégia, gente, que assim, impressiona quem conhece química, de inteligência, de integridade da informação do código. Por quê? Por quê? E eu vou mostrar para vocês por quê. Se descobriu, né, que a citosina, que é uma das bases do DNA, o DNA tem que ser armazenado por muito tempo, não é? Então, aquele DNA que tinha que ser armazenado por muito tempo, a gente vai perceber que, na realidade, é um processo natural. Aí sim, as forças naturais, que são inimigas da vida, precisam ser contornadas. As forças naturais, gente, são inimigas da vida. Por isso que a célula se defende, se protege. Não é? As forças naturais fazem o quê? Causam uma deaminação da citosina. E a citosina se transforma em quê? No DNA. Está vendo aqui? Ó? Essa é a citosina, ela se transforma em quê? Em uracila. Então, gente, se o mundo do RNA diz que o RNA se transformou em DNA, não é? Se o DNA tivesse preservado a uracila no seu código, o que aconteceria com a vida? Estaria extinta nesse planeta. Ninguém estaria assistindo essa palestra, eu não estaria falando aqui, ninguém estaria assistindo na internet. Por quê? Porque uma reação natural de decomposição do DNA destruiria toda a lógica do DNA, porque transformaria uma letra química em outra, num processo natural não guiado, inimigo da vida, inimigo da informação da vida. E o que a vida faz então? Ela vai lá e corrige esse erro, né? Citosina, que se transformou em uracila, ela corrige. Por quê? Porque a uracila não faz parte do código. O DNA trocou, tirou a uracila e pôs a timina, porque senão apareceria uma base alienígena ali, corrompendo o código. Então, o DNA, para sintetizar o DNA, ele tem todo um trabalho para metilar a uracila e transformá-la em timina. Tem máquinas moleculares que corrigem esse erro natural, das forças naturais que são inimigas da vida. Então, o que veio primeiro, gente? O que veio primeiro? O DNA ou a máquina que corrige a degradação natural da citosina em uracila? Será que haveria a possibilidade de alguma coisa vir primeiro, aparecer primeiro do que a outra? E por que essa troca foi feita? Para garantir todo esse trabalho, para garantir a integridade da informação. O outro grande dilema, ovo-galinha da vida, a troca timina por uracila. Mas será que só termina por aí? Eu disse que o DNA é espetacular, talvez você ache que eu exagere um pouco nos adjetivos, eu exagero mesmo. Mas o exagero tem fundamento. Olha só, além da
troca a timina por uracila, o RNA, nós sabemos, ele usa a ribose, não a desoxi. Ele usa a ribose. E o DNA não, ele troca o açúcar. Ele usa a desoxi. O DNA vai lá, o DNA vai lá e tira a hidroxila. Você está vendo aqui, né? Essa aqui é a fita do DNA, não tem a hidroxila, na posição 5 aqui, e o RNA tem. Por que será? Processos naturais não guiados? Um grande acidente congelado? Ou será que é uma estratégia química, uma mente inteligente orquestrando as suas moléculas, a estabilidade dessas moléculas? Hoje a gente sabe, do ponto de vista químico, que aquela hidroxila tem um propósito. Ela tem uma função. Essa hidroxila, na realidade, ela diminui a estabilidade do RNA. O RNA fica lá, ele transmite a informação, mas ele é rapidamente destruído. Por quê? Imagina, né? O RNA expressando proteína e ficando lá, né? Então, o organismo vivo iria expressar aquela proteína indefinidamente. O RNA precisa ser menos estável. Ele transmite, mas não armazena a informação. Eu vou explicar por quê. Aquela hidroxila ali, gente, é para diminuir a estabilidade do RNA. E a hidroxila é retirada para aumentar a estabilidade do DNA. Evidências químicas, fatos, racionalidade na sua essência, conhecimento científico de fronteira. A gente usa o que a vida nos fornece de informação hoje para fazer a nossa inferência. Por que aquela hidroxila é super importante? Olha só, você é químico, não é? Alguns aqui devem ser. Então você vai apreciar junto comigo essa informação. Mas você é biólogo, também sabe química, você é bioquímico, ou conhece um pouco, ou tem uma ideia de como a vida funciona. Gente, a gente sabe que as reações intramoleculares são mais rápidas, não são? E a gente sabe que anéis de 6 membros são favorecidos, não sabemos? Então a hidroxila está ali, posicionada para uma reação intramolecular, num anel de 6 membros, para destruir o RNA quando necessário. Vem uma base, tira o próton, a hidroxila ataca, o fio se desfaz. A ligação fosfato que a célula teve tanto trabalho para formar é desfeito e a informação usada e não mais necessária é perdida. A instabilidade do RNA. O que isso significa, gente? Uma mente inteligente antevendo o seu problema de controle, que ele precisaria de uma molécula estável, outra molécula de baixa estabilidade, não é? Com antevidência genial, calibrou a sua dupla hélice, o espaçamento de 25 ângulos, os açúcares certos, as hidroxilas, as bases, não é? Para que a vida fosse viável nesse universo. Sem inteligência, esse universo se desfaz. Sem informação, esse universo é nada. E é a inteligência e a informação que nós temos no DNA que nos apontam para uma mente inteligente. A gente não faz essa conclusão porque gosta ou porque quer fazer, é porque a força dos dados nos impede a fazer essa conclusão. A gente não tem como não fazê-la. Porque as evidências são muito fortes, estão se acumulando a dia na ciência. A cada paper que a gente abre na Science, na Nature, né, a conclusão está equivocada, porque ela é dirigida pelo paradigma, mas os dados estão ali, mostrando cada vez mais as evidências de uma forma inteligente no universo da vida. A sexta, eu vou um pouco mais rápido agora. A sexta evidência, o DNA lixo. Você conhece o DNA lixo? O naturalismo uma vez disse que nós temos 3% de informação no DNA. 97% do DNA era informação, não era informação, não era lixo. E como isso tinha sido gerado? Como é que a evolução nos diz que a informação surge e se especializa e aumenta no processo evolutivo? Bom, você tem primeiro a duplicação gênica, você tem um gene A, ele se duplica, não? Aí você tem 2 genes, o gene A ou a linha, aí a mutação, começam a ocorrer mutações no gene A linha, né? Vou falar rápido aqui, ver se todo mundo entende.
E aí ele vai se transformando, ele vai ficando ali, ele não tem função, mas as mutações vão transformando aquele gene, e de repente ele passa a ser funcional, a seleção natural, né? Com a mágica, da sua varinha mágica, seleciona aquele gene, e aí nós temos 2 novos genes. Como se, com uma receita de bolo, a gente pudesse fazer uma receita de feijoada. Não é assim? 2 receitas de bolo juntas, mutadas, se você consegue uma receita de feijoada. Mas esse processo não é muito eficiente. E a gente não vai perguntar aqui a viabilidade disso, né? Por que aquele gene ficaria parado lá, esperando a chance de se transformar num gene útil e tudo mais, né? Mas esse processo não foi muito eficiente e gerou então esse lixo todo, né? 97%. Um dos grandes evidências que a evolução sempre propagou da vida, né? De que realmente foi um processo natural não guiado. A duplicação gênica e a seleção natural agindo sobre os organismos, aumentando a sua complexidade e o seu nível de informação. Será que existe lanche grátis, gente? Será que esse processo, então, criou o DNA lixo? Mas o que o projeto ENCODE, os dados mais recentes nos mostram? O código genético é praticamente toda informação pura. O que descobriram recentemente sobre o lixo do DNA? É lixo? Não, na realidade, talvez seja a parte mais importante do DNA. O que é? Está vendo aqui? O que é mais importante para você pilotar um avião? Saber todas as informações e as instruções. O DNA lixo é o manual de uso dos 3% da informação genética. É meta-informação, é informação que rege a informação. O nosso DNA, a gente vai descobrir isso ainda, é 100% de informação pura. Hoje eu acho que é 80%, 85%, mas fique de olho, você vai ver. 100% de informação pura, deve ter um pouco ali de defeitos, né, acumulados na nossa história, mas é 100% de informação pura. O mito do DNA lixo, né, que atrasou o desenvolvimento da ciência, baseado num paradigma equivocado. Você conhece essa frase, né? Nada em biologia faz sentido senão a luz da evolução. Você é biólogo? Eu também gosto de me considerar um pouco biólogo, bioquímico. Será que isso é verdade, gente? Será que a nossa disciplina, biologia, está amarrada num paradigma, não é? Então, se esse paradigma cair, a nossa disciplina cai junto? De forma alguma. O DNA lixo, não é? Faz sentido na evolução, mas o DNA lixo caiu. Então, o que é que acontece com o DNA lixo? Ele mandou para o lixo essa frase, não é? Quem foi para o lixo foi a frase. A biologia é muito maior do que a evolução. E ela faz todo sentido fora do paradigma. O código é o melhor dos códigos. A gente sabe disso, né? Ele é zipado, ele é encriptado. Ele tem uma lógica 4x3, que é a melhor lógica conhecida, a 7ª evidência. A lógica é algorítmica, top-down, é hard disk-like, né? Vem de cima para baixo. A meta-informação, os sistemas de correção, cópia, tradução e transcrição, que estão embutidos na eficiência do DNA. Códigos múltiplos dentro do código. O código é o melhor possível também porque ele tem redundância, você sabe disso, né? São 4x3, são 64 códons e só 20 aminoácidos. Por quê? A evolução disse que isso era um processo natural não guiado, criaria exageros mesmo, mas não é exagero, a gente sabe disso. É uma estratégia extremamente inteligente para minimizar os erros. O DNA é tão complexo que a mente inteligente que o criou não conseguiu evitar os erros. Você sabia disso? Tem uma implicação filosófica e teológica muito importante sobre isso. Ele é tão complexo, ele é uma engenharia tão grande, que mesmo assim ele erra 1%, né? E para aumentar a integridade da informação, se criou a redundância. Gente, aonde não erra, só tem um códon para expressar o aminoácido. A gente sabe onde. Onde os erros são mais comuns, né, a redundância é maior. Na última letra que o erro ocorre com mais frequência, a redundância está ali na última letra. Então, tem aminoácidos que só tem um códon, tem outros que tem 2 códons, tem outros que tem 4, tem 6, né? E mesmo assim, mesmo com a redundância do código, ainda assim tem erros. Às vezes erra, mesmo assim erra. Mas o que a gente percebe? É como
A informação do código é assim, imagina que você está transmitindo a informação e o branco, né? Você está falando branco, mas o cara não entende muito bem o R ou o L, né? Então ele fala assim, olha, a redundância é mais ou menos assim, para dar um exemplo, para você entender bem. Os dois combinam, fala, gente, se você não entender bem, tudo que for branco, é branco, tá? Então, é a redundância do código para aumentar a integridade da informação. E mesmo quando ele erra, ele expressa um outro aminoácido, mas você percebe que o outro aminoácido está dentro de grandes grupos com as mesmas propriedades. Então, mesmo quando há um erro, o aminoácido que é trocado, ele tem as mesmas propriedades físico-químicas próximas, e a proteína não tem a sua forma tridimensional afetada. Existe alguma relação entre aquelas letras e propriedades físico-químicas na natureza? Se descobriu que sim. Mas não com uma lei, mas com propriedades químicas. As letras foram cuidadosamente organizadas para que aminoácidos com as mesmas propriedades físico-químicas fossem sintetizados com a mesma coleção de letras. E a primeira letra sempre expressa a mesma rota sintética. Antevidência genial, não é? Para você fazer isso, você teria que conhecer as propriedades físico-químicas dos aminoácidos, para poder agrupá-los e depois estabelecer o seu código. O código é o melhor possível, a matemática prova isso. Outro dia fizeram umas simulações de vários e vários códigos randômicos e da sua eficiência, milhões e milhões de códigos. E aqui, olha, o gráfico, é a matemática, né, dos códigos randômicos. E aonde está o código da vida? O Frozen Accident. Está vendo ele aqui? Ele talvez, é um dos melhores, talvez o melhor código possível, de todas as possibilidades calculadas. Aqui algumas propriedades do código só foram calculadas. Ele deu um dos melhores, mas se todas as propriedades foram conectadas, talvez ele seja o melhor código possível entre todas as propriedades randômicas. A matemática mostra isso. E a seleção natural? Será que não foi ela que selecionou o código? A gente sabe que o código da vida é tão antigo quanto a vida. Praticamente tão antigo quanto a vida. Outro dia eu li um artigo, gente, o cara falava assim, olha, a gente sabe que a vida não consegue evoluir o código nos processos que a gente observa hoje. Então deve ter existido um outro tipo de vida que precedeu a vida e que tinha um mecanismo de transferência de genes comunal, não é? E ali o código evoluiu. Gente, que desesperação, não é? Vida que antecede a vida, 3 bilhões de anos antes, no planeta escaldante, não é? Temperaturas altíssimas, evoluindo o código, para que a vida como nós conhecemos hoje surgisse. Será que essa é uma boa inferência? Será que seres racionais de carteirinha deveriam apresentar essa? Foi publicado. Código entre os códigos, a gente já falei do código das histonas, são carretéis moleculares que grampeiam o DNA, que especializam o DNA, não são? O código tem overlapping genético, eu vou passar rápido, que isso aqui é meio complicado, né? Mas é assim, você lê o código da direita para a esquerda? Não, você lê o código da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, você pula uma letrinha, tem outra informação ali, eu vou dar um exemplo para você, é como se eu tivesse uma instrução assim, ó, Eli ama Lia. Se ler de trás para frente, faz sentido. Eu não consegui uma frase pequenininha que fizesse sentido de trás para frente. Então, eu vou pular essa daí. Mas aí você pula uma letrinha. Eli ama Lia, faz sentido. Aí pula uma Lia mal e Ali. É exatamente isso que o código faz. A informação é lida de frente para trás, de trás para frente, pula uma letrinha, pula. São 8 códigos conhecidos dentro do código. Isso é encriptação, isso é zipar a informação. Por isso que com 30 mil genes nós expressamos mais de 1 milhão de proteínas, talvez milhões e milhões de proteínas. O splicing alternativo, você é biólogo, você sabe disso, não é? O que acontece? Ele pega pedaços e junta, e vai alternando os pedaços, e todas as sequências de pedaços expressam uma proteína funcional, não é uma proteína qualquer. Aquelas que a gente vê nos esquemas, né, naturalistas, de uma proteína que surgiu no mundo do RNA, não.
Então, significa você ter uma palavra amarelo, entendeu? Aí você coloca alguns sinalizadores na palavra. Aí, conforme você precisa, você vai lá e pega a palavra mar, elo, amar, ar. Na mesma palavra, você tem informações distintas. Então, agora eu vou terminar, que acho que o meu tempo acabou. Gente, você está sobrevoando você é piloto de um avião, você está sobrevoando uma praia deserta, e você vê escrito ali na areia, SOS. Esse é um exemplo clássico. Eu gosto muito dele, então por isso que eu estou repetindo ele aqui. SOS, você é o piloto do avião. Ah, você não gosta de códigos, você não gosta de mentes inteligentes. Você vai embora para casa e dorme tranquilo. É isso que você faz? Não, você imediatamente você pega o rádio e fala, tem gente perdida nessa ilha. Não tem? Por quê? Você entende aquilo ali como uma mensagem inteligente, não entende? Forças naturais poderiam ter criado aquele SOS na praia? É lógico que não. Então você imediatamente você é obrigado a pedir socorro, não é? E por que quando a gente olha os códigos da vida, GTA igual a valina, a gente não tem a mesma conclusão? Por que não? Por que não? Aí a minha pergunta, por que não? Não é? Eu vou dar outro exemplo. Imagina que a vida foi extinta nesse planeta. Teve o aquecimento global, todo mundo morreu, não tem mais nada nesse planeta, nada nesse planeta. E finalmente os ETs aparecem. Carl Sagan disse que esse universo estava repleto de ETs. Não é? A gente gasta dinheiro prospectando os ETs. Então eles finalmente chegariam aqui. E aí não achariam nada. Mas aí eles achariam um pendrive. É a única coisa que sobrou da nossa existência, um pendrive. Ele abre esse pendrive, coloca no computador, tem vários programas ali, que criam imagens. Assim, os melhores programas criados pelo homem foram colocados ali. O que é que os ETs teriam que concluir? Uma mente inteligente orquestrou e elaborou esse pendrive, os softwares que estão aqui, não é? Forças naturais não guiadas, eles vão saber quem era, quem fez, não. Se foi um, se foram vários, se foi gente, se foi quem que fez, não, mas que uma mente inteligente fez aquilo, é óbvio e evidente. É o argumento de Paley, usei. O argumento de Paley. Ah, Marcos, que isso, obscurantista medieval, usando argumentos de Paley. Gente, eu sou fã de Paley. Fãzão de carteirinha. Porque ele disse uma vez, olha, se você encontrar um relógio, né? O que é que você vai fazer? Aí falaram, que absurdo, Paley. A vida não é feita de máquinas, né? Aí alguém escreveu um livro, o relojoeiro é cego. Será? Um relojoeiro cego? Gente, e você lê o livro e acha que está certo? Né? E aí você vê, é um relógio, a vida não é feita de máquinas? Ô Dawkins, claro que é feita de máquinas, ela é repleta de máquinas muito mais complexas do que um relógio. E a vida tem relógios, você sabe disso. Relógios moleculares. É um conjunto imenso de máquinas. E não é só um conjunto imenso. É um conjunto regido por um software, sincronizadamente. O código da vida e o DNA, eu gosto de chamar do pavão moderno de Darwin. São os pavões modernos de Darwin. Darwin uma vez escreveu isso, né? Eu me lembro bem do tempo em que só pensar na estrutura de um olho me dava calafrios. Mas eu superei isso. Teve um modelo naturalista que disse uma célula rudimentar poderia ter se tornado, uma molécula, uma estrutura rudimentar poderia ter se tornado sensível à luz. A gente sabe disso, que isso não é possível. Uma molécula para se transformar em sensível à luz é um conjunto de máquinas e moléculas, enzimas, não é? É um equilíbrio cis-trans que tem que ser transmitido em sinal elétrico. Mas ele superou isso. Mas agora a contemplação das penas de um pavão me faz sentir doente. Está errado em inglês aí. Makes me sick. Não é? Perturba a minha alma, me deixa angustiado. Por que isso, gente? Saiu um artigo recente na PNAS, mais ou menos recente, Proceedings of the National Academy of Science, explicando por quê, né? Você está vendo o pavão ali, né? Aquelas formas são descritas por equações matemáticas muito complexas, extremamente complexas. Né? Eu não vou nem tentar
dizer que tipo que elas são. E dentro daquelas formas descritas por equações matemáticas complexas, você acha que tem corante ali? É uma molécula orgânica, inorgânica, que dá cor? Não, se descobriu o quê? Que na realidade esse é um efeito de ótica. O espaçamento entre as penugens é finamente calibrado em cada uma daquelas regiões, para que à medida que a luz bata ali, né, você tenha a produção de uma cor específica, naquelas regiões matemáticas específicas. Não é à toa, né, que o pavão fazia Darwin se sentir angustiado. Outro dia eu estava assistindo, eu não sei se era o Discovery ou o History Channel, eu considero os dois, assim, quando falo sobre as nossas origens, a TV Record do naturalismo. E o Hawkins estava ali falando sobre a sua receita do universo. E aí ele falando, olha gente, olha um físico, um cara extremamente inteligente, eu respeito e admiro ele muito, muito, respeito e admiro muito. Por isso que no meu respeito, na minha admiração, que eu vou discordar da receita do universo que ele apresentou ali. Ele falou assim, gente, para a gente ter o universo, a gente precisa de energia, matéria e espaço. Hawkins, como um físico, você é um péssimo cozinheiro de universo. Por que, gente? Porque ele esqueceu o ingrediente principal, talvez o fermento, talvez a farinha do universo. Gente, com matéria, energia e espaço você não faz universo nenhum. Você precisa de informação. Informação extremamente complexa. Você precisa calibrar as 19 constantes universais. Um ajuste finíssimo. Você precisa de equações matemáticas extremamente complexas para reger o movimento dos elétrons, a estabilidade do núcleo. E todas aquelas equações têm que reger a estabilidade do núcleo, das moléculas, do DNA, da vida. Você tem que ter essa informação para transformar o seu universo no universo viável para a vida. Só com matéria, energia e espaço você faz o quê? Nada, um gás, uma nuvem gasosa em expansão. Você não cria estrelas, você não cria átomos, você não cria os anéis de Saturno, você não cria a vida. A informação, gente, é aperiódica, semântica, não emana de leis naturais. Ela, a gente sabe hoje, vem de uma mente consciente e inteligente. A gente sabe detectar sinais de inteligência com a ciência? É óbvio que sim. A gente sabe, a ciência não pode trabalhar com a hipótese de uma mente inteligente. Quem disse isso? Isso é uma exclusão aleatória, subjetiva, preconceituosa. Quando a gente achou esse relógio, o relógio de Antiquítera, né, na ilha grega, fomos analisar com as nossas ferramentas científicas, o que a gente viu? Nossa, que inteligência! Os gregos eram muito inteligentes, extremamente inteligentes. O que? Com a ferramenta científica. Agora a gente pega e avalia as máquinas da vida. Por que a gente não pode chegar na mesma conclusão? O software da vida. Para terminar. Gente, é uma batalha, não é? O universo é ambíguo, mas as evidências hoje são muito, muito, muito fortes. Superabundam nesse universo. É para lá e para cá, né? Na química, na biologia, na matemática, na física. Né? Mas a gente não gosta dessa conclusão. Como o Francis Crick não gostava, muitos hoje não gostam. A academia não gosta, a ciência não gosta, porque ela assumiu um pacto, um compromisso. E aí quando o Marcos vai falar, o que eles falam? Como não tem como rebater os meus argumentos, não é? Eu quero que sentemos na mesma mesa, vamos discutir. Muitos fazem isso comigo. Muitos, mas alguns não conseguem. E quando não conseguem, fala o quê? O que o Marcos vai fazer? Vai falar sobre religião. Olha o Marcos falando hoje aqui. Vocês estão vendo, né? Abre a Bíblia, né? Abri aqui em Gênesis para vocês. Será que foi isso? Não, a gente trata de ciência, gente. Então não se ilutam com a contrapropaganda naturalista. Nós não falamos de religião, não é? De preconceitos em ciência. É óbvio que a teoria do design inteligente tem implicações filosóficas e teológicas muito fortes a favor do criacionismo bíblico. Alguns interpretam como se fossem os ETs, vários deuses, mas são implicações, não são bases, não são fundamentações. A gente quer tratar de ciência. A gente quer ser honesto o suficiente para chegar na inferência certa. E aí, pessoal, né, muitos dialogam, né, tem grandes amigos
naturalistas, vem aqui, discute com a gente, o professor Aldo está ali, né? Respeito e admiro demais o Aldo, por isso, né? Mas a gente tem alguns por aí, né? São os novos ateus, né? O que eles fazem? Eles entram e tentam denegrir a pessoa. Então, eu não me defendo, mas esse aqui eu quis colocar para vocês. Olha o que eles falam. Olha, este indivíduo, homenageado, é um impostor. Impostor, gente, eu tenho sede e fome pela justiça. Eu quero a verdade. Eu não quero saber se um dia me provarem que a evolução ocorreu, eu vou ser evolucionista. Claro que sim. Por que não? Eu vou crer em Henri Christ, em duende. Eu não aceito a evolução porque ela não faz sentido, gente. Ele envergonha a comunidade acadêmica, então eu envergonho a comunidade. Por quê? Promove o conhecimento baseado em crença. Crença? Fatos, gente. O que eu conheço da minha química, o que eu aprendi na academia como químico, como bioquímico e um pouco de biólogo que também sou. E oculta os preceitos do método acadêmico. Acho que ele quis dizer método científico. Eu conheço muito bem o método científico, tenho estudado o método científico como ninguém. Né? A filosofia da ciência, Thomas Kuhn e tudo mais. Conheço e milito na ciência, sei como o método científico funciona, e é o método científico que eu uso nas minhas palestras e nos meus argumentos. Se ele possui convicções pessoais, não é minha convicção. É a ciência que eu faço, que me leva a tomar essas conclusões. Utilizando-se da sua posição acadêmica, que é interessante. Quando a pessoa não tem nenhuma posição acadêmica, é porque ele não é qualificado para falar. E quando ele tem, ele não deveria falar como acadêmico. É interessante isso. A universidade deveria ser um espaço laico. O professor Eduardo já falou muito sobre isso. Laico é imparcial, não preconceituoso. Tudo que a ciência hoje, em relação às nossas origens, não é laica. A ciência que a gente faz hoje em relação às nossas origens é preconceituosa e defende o naturalismo filosófico. Não há propósito, tudo é matéria e energia. Então, quem não é laico hoje é a ciência em relação aberto ao pensamento livre. Cancela as minhas palestras. Não pode. Mandam ciência hoje. Ninguém chame o Marcos para falar, porque ele é um perigo. Eu sou um perigo. Porque eu sei química. Então, gente, você que está cancelando a minha palestra, acha que eu sou um perigo para a ciência? Eu sou um perigo, sim, mas para paradigmas equivocados. Para teorias que não se baseiam em conceitos químicos e físicos bem estabelecidos. Aí sim eu sou um perigo, porque eu sei química. E eu sei avaliar o nível molecular, a viabilidade dessas desprovidos de base religiosa. Como pode ser, gente? Será que alguma teoria sobre as origens não teria implicações filosóficas e teológicas e religiosas? Isso é uma mentira, é uma inverdade. A gente viu o Eduardo falar aqui hoje. E aí? E quando o Dawkins faz isso? Pega dinheiro, né? Coloca lá. Provavelmente não existe Deus. Pare de se preocupar. Essas não são implicações filosóficas e teológicas de uma teoria científica naturalista. Então, a teoria do design inteligente é um dragão que gospe fogo. Você conhece a analogia do Carl Sagan? Sim. Mas é um dragão invisível, mas real. Invisível, mas real. As pegadas, você não vê o dragão, mas as pegadas que ele deixa na sua garagem são profundas. O fogo que ele emana em máquinas moleculares, em processos químicos, queima, torra. A garagem está queimada, tostada de evidências. Evidências que no DNA, no código da vida, no registro fóssil, de informação aperiódica funcional. Terminando, conclusão. O código da vida, gente. Deixe a sua subjetividade em casa, vamos seguir as evidências e os dados. Eu tentei deixar a minha, nem tanto, né? Frozen accident, ou design inteligente. O que as evidências, as moléculas da vida falam? Você vai concluir, não eu. Você tem que tomar a sua decisão, mas siga as evidências, o registro fóssil do DNA. Leia o livro do Michael Behe, A Caixa Preta de Darwin. Leia o livro do Stephen Meyer, Assinatura na Célula. E se você não tiver convencido ainda, acesse o meu webbook sobre os fomos planejados. Gente, para terminar, quando eu era pequenininho,
E um dia eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, como é que nasceu meu irmão? Tinha acabado de nascer meu irmão mais novo, né? Ela falou assim, filho, foi a cegonha. Foi minha mãe que falou, gente. Eu tinha o maior respeito e admiração, era a maior autoridade sobre a vida, minha mãe. E eu acreditei, por muito tempo, eu acreditei que foi a cegonha que trouxe a vida. Como eu acreditei, durante boa parte da minha vida, que eu ia evoluir. Eu fui um evolucionista, teísta, mas fui. Porque eu não tinha conhecimento. Meus professores universitários, meus professores de biologia, chegavam e falavam assim, foi, e quem aí que acredita ainda no mito da evolução, bullying do naturalismo filosófico. E eu acreditei na evolução. Eu fui um evolucionista. Mas, na minha ignorância, acreditei na minha mãe, né, que tinha sido uma cegonha. Mas eu entrei na universidade. Eu aprendi química, aprendi a ciência, com as ferramentas da ciência. E percebi o que, gente? Para você ter vida, você precisa primeiro ter um casal, homem e mulher, não é? Outro dia eu assisti uma palestra sobre a evolução do sexo, sobre um naturalista, gente. A primeira palestra num congresso que eu fui na Suíça, ele falando, gente, eu fiquei abismado e impressionado como a gente não sabe nada sobre a evolução dos sexos. As evidências foram extremamente fracas, pífias sobre a evolução dos sexos no modelo naturalista. Você precisa de um homem ou uma mulher. Você precisa de um ovário, você precisa de um óvulo, uma maquinaria, você precisa de um espermatozoide com mitocôndrias, com ATP sintase. O espermatozoide precisa nadar contra, o óvulo precisa nadar contra a corrente, você precisa de motores moleculares, você precisa da cília, que movimenta no movimento sincronizado. O espermatozoide vai chegar lá, vai furar, precisa de enzima para furar, precisa endurecer a parede do óvulo, precisa de uma outra enzima para furar, precisa combinar o DNA, precisa ter placenta, né? A mulher tem que gestar aquele filho ali, é um ser estranho, tem um monte de hormônios, né? Um monte de hormônios. Então é por isso, gente. E aí eu fui perceber, estudar e vi que tudo isso é regido por um software, por uma informação assemântica e aperiódica. Por isso que eu não acredito mais em cegonha. Conclusão, evolução espera que você não saiba química. Por quê, gente? Por quê? Porque senão você vai acreditar em cegonha. Você vai achar que é lanche grátis, você vai achar que duplicação gênica e seleção natural cria informação. Você vai acreditar que a gente evoluiu da sopa primordial, você vai acreditar que o universo se formou na evolução cósmica. Você vai acreditar que matéria, energia e espaço, vai achar que a receita do Hawkins está certa. Porque quando você sabe química, você entende a vida do ponto de vista molecular, você consegue escutar as moléculas, entende a sua linguagem. E quando você entende a sua linguagem, você vê que as moléculas da vida falam e não mentem. E a mensagem é clara. Design inteligente e evidente. A única causa conhecida pela ciência para o universo e a vida. Muito obrigado. Nós agradecemos ao professor Marcos Eberlin pela brilhante exposição e, rapidamente aqui, acho que umas 2 perguntas. A primeira delas tem a ver o seguinte, contra fatos não há argumentos, professor. Se os argumentos em prol do design inteligente são tão óbvios, o que impede que a comunidade científica os abrace? O que impede é que a comunidade científica abrace? Nós vimos na palestra hoje, né? 1859, o paradigma mudou. Os pais da ciência, os grandes nomes da ciência. Outro dia eu ouvi dizer assim, se a gente aceitar o design inteligente, a gente não vai ter mais nada o que fazer. A gente vai para casa, né? Vamos fechar. A gente foi o design que fez tudo, então a gente não tem mais que explicar nada, né? Os pais da ciência eram todos adeptos, a maioria deles, a imensa maioria deles eram adeptos do design inteligente. Eles entendiam que as evidências, né, eram todas a favor de uma mente inteligente. Thomson, o pai da espectrometria de massas, Boole, Pascal, Schrödinger na mecânica quântica, mas em 1859, né,
Um homem escreveu um livro, O outro homem fez uns experimentos, Stanley Miller. Oparin mostrou, talvez um aglomerado de moléculas surgiu. E a gente mudou de discurso. A gente, na realidade, fez um pacto. O iluminismo disse, nós vamos explicar tudo com matéria e energia. A religião é ignorância. E com esse discurso a gente está indo há 150 anos. E a gente se comprometeu demais com esse discurso. A gente propagou demais a ideia de que nós iríamos explicar tudo. A propaganda sobre o nosso produto, a gente tem que admitir, foi muito maior do que o produto entregue. A gente disse que a geladeira, né, o carro tinha airbag, tinha isso, tinha aquilo, né, entregaram um fusquinha, não foi assim? E aí está sendo muito difícil a gente chegar com a humildade que um cientista precisa ter, encarar a sociedade e dizer, infelizmente erramos. Infelizmente, naquele 1859 parecia que estava certo. Você acha que não? Eu acho que se tivesse 1859, talvez eu teria embarcado no modelo evolucionista, porque fazia sentido. Mas hoje não faz mais, a gente tem que ter sinceridade de chegar e falar, infelizmente nós estávamos errados. E a imensa maioria da população está certa. Que a gente faz as pesquisas aí, você vê, né? A evolução não colou, gente. Não colou. Apesar de toda a propaganda naturalista, 150 anos, nos livros de biologia, os professores, quem cria aí no criacionismo? Levanta a mão, né? A mídia, isto é, a Science, 150 anos, a evolução não colou. E o leigo não aceita, porque não faz sentido, gente. Parece que faz a cegonha, né? Parece, mas quando você estuda, né, vê que não faz sentido. E a gente tem tido muita dificuldade, como cientista, de admitir a nossa falha. Porque o cientista hoje goza do monopólio da razão. Né? A gente não chama teólogo, a gente não chama filósofo para discutir as coisas. A gente chama cientista, e ele tem a palavra final, e nós demos a palavra final, matéria, energia e pronto. Evoluímos por processos naturais não guiados. Você assiste o History Channel, o Discovery, o Galileu, isto é, Veja, super interessante. Evoluímos. Ninguém tem a menor dúvida aí disso, mas a gente descobriu que estava errado e a gente tem tido um problema seríssimo, em admitir o nosso erro. Mas, como eu falei, nada em ciência é melhor do que um dado após o outro. E os dados hoje nos estão impelindo. Não dá mais para esconder. Os meninos acessam a internet, né? Veem que os livros de biologia não estão tão certos assim. Eles assistem às palestras do Michael Behe, assistem às palestras do Mackenzie. Um download seguido de outro. A gente sabe que as palestras que a gente ouviu aqui, do Michael Behe, do Stephen Meyer, do Paul Nelson, né, ecoam pelo mundo todo. E o design inteligente tem crescido e ganha o mundo, não é só no Brasil, né? Nos Estados Unidos. Eu viajo pelo mundo aí, a gente encontra grupos do design inteligente em praticamente todos os países. A gente fala do design inteligente para molecada, os mais novinhos, todo mundo sabe, todo mundo conhece. Os mais antigos não. Né? Thomas Kuhn já sabia disso. Mas os novinhos, gente, uma nova geração, nós já estamos no terceiro estágio. O terceiro estágio da queda do paradigma. E quem viver verá que esse paradigma ainda vai cair, eu espero que caia ainda antes de eu partir. Professor, há um destino certo para as moléculas de RNA após sua degradação? Se sim, elas são recicladas. A vida é extremamente econômica. A vida não se dá ao luxo de exageros, de redundância. Então a vida ela é extremamente econômica e otimizada. Por isso que você olha o DNA e acha que tem 97% de lixo, é um absurdo. É só um paradigma equivocado que nos levaria a essa conclusão.
A vida, ela recicla tudo, ela usa tudo ao máximo, né? E quando ela tenta minimizar tudo, o mais ótimo possível, como diz aqui, né, aquele grande paradoxo teológico, mesmo com tudo isso, aquela mente extremamente inteligente, ele ainda que tem erros, né? Acontecem alguns problemas, né? E ele vai lá e resolve o problema com antievidência, põe maquinarias de correção, de cópia. O DNA do RNA, para você transformar a uracila em timina, tem uma maquinaria de metilação, de correção, né? E mesmo assim ainda ocorrem problemas, né? Então a vida é extremamente econômica e bem organizada e tudo é reciclado. Uma última pergunta. Espero que eu saiba aqui replicar aqui. A linguagem, para mim, é completamente adversa. Não posso nem dizer que é grego, porque eu poderia entender alguma coisa sobre grego. Chinês. A ação da telomerase sobre os telômeros para evitar a perda de informação na replicação pode ser considerado um exemplo de antievidência do tipo genial? A vida é repleta. Eu peço que o senhor explique a pergunta primeiro. Sim. Olha, você tem, né, na vida várias, eu não vou dar tantos detalhes assim, mas você tem várias e várias maquinarias e processos de correção, de ajuste. Aquele dilema teológico, né? Um designer inteligente que não conseguiu evitar problemas, sim, né? Tem problemas. E a vida tem toda uma maquinaria, né, de correção, de otimização, para que nada dê errado, né? Para que você consiga pegar aquele ser no final e falar, nossa, que coisa perfeita, como o meu filhinho de 4 anos agora, Nicolas, né? Coisa linda, 4 meses. Perfeito, né? Você fala, puxa vida, tantas e tantas possibilidades disso ter dado errado, né? E deu certo, porque tem toda uma maquinaria, todo um ajuste. Então, a antievidência genial são 3 pilares da teoria do design inteligente. A complexidade irredutível, de Michael Behe, você não pode reduzir. A informação aperiódica funcional, de Stephen Meyer e William Dembski, os grandes... E a antievidência genial, que eu tenho orgulho de dizer que talvez seja o que mais propague isso. A antievidência genial é o seguinte, gente, é você ter a capacidade de criar alguma coisa e prever que ali vai ter problemas e de antemão, prevendo os problemas, providenciar a solução. Tudo que processos naturais não guiados não poderia fazer de forma alguma, por princípio e definição, é ter antievidência e resolver os problemas. E esse problema que foi citado aqui, é óbvio, é um deles. Eu dei uma palestra aqui num dos simpósios sobre antievidência genial, dei vários exemplos. A vida de antemão previu os seus problemas e criou a solução. O que é isso, gente? Processos naturais não guiados? Será que é a minha subjetividade teológica? Fui criado na igreja? Sim. Mas você foi criado fora, não foi? Você não foi criado fora. Você não conhece teologia e filosofia. Então é a minha subjetividade filosófica e teológica e a sua não subjetividade filosófica e teológica talvez não esteja guiando nas suas conclusões. A gente tem que deixar isso em casa, gente. Vamos seguir os dados, vamos seguir as evidências, vamos olhar o código da vida, vamos olhar o registro fóssil. Eu não vou falar sobre o registro fóssil aqui, mas vou falar. Dino evoluindo, pássaro evoluindo de dinossauro, gente. Isso faz sentido do ponto de vista molecular. Um sujeito criado para correr, com músculo, com osso, de repente cria asas e sai voando. Eu vi um site outro dia na Universidade de Edinburgh, dizendo sobre a evolução dos morcegos, porque são 3 tipos diferentes de espécies voadoras, né? Pássaro, borboleta e morcego. Evoluiu de rato, gente. Será que faz sentido? E ele disse assim, né, o rato ele tinha hábitos diurnos, de repente começou porque tinha muito predador, adquiriu hábitos noturnos, e aí os predadores eram terrestres, o rato subiu na árvore, e daquele ponto ele literalmente se lançou para o voo. Está no site da Universidade de Edinburgh. Isso é ciência, gente, que a gente pode chamar uma ciência com C maiúsculo, dizendo que um rato evoluiu para um morcego. Quais são os processos? Quais são as formas transicionais? Como isso poderia ocorrer do ponto de vista molecular? Será que as mutações teriam tempo?
Será que seria eficiente um bicho, né, tá desenvolvendo uma asinha que ele não consiga voar com aquela asa? Então, quem é que conta as histórias? Né? Quem é que tem Será que é o Gênesis 1 e 2? Né, Adalto? Será que é Gênesis 1 e 2 que nos contam mitos? Histórias porque as pessoas não eram inteligentes o suficiente para entender? Ou será que são os nossos livros hoje, os nossos sites? Um rato literalmente se lançando. Eu fui assistir outro dia um filme com a Nina, era isso que eles estavam querendo dizer, né? Um passarinho, um bicho lá que não voava, de repente começou a querer voar e de repente ele voou. Mas que é isso, gente? Não pode. Então vamos seguir as evidências, vamos ser racionais de carteirinha, né? Usar a nossa reputação científica para fazer ciência. Não usar a nossa posição acadêmica, viu, Eduardo? Não usar a nossa posição acadêmica para convidar um docente, um cientista, para fazer parte de uma academia, um voto legítimo dos seus membros, anunciar isso com carta assinada pelos seus 3 diretores, depois mandar um e-mail dizendo que foi um erro, uma mentira. Que é isso, gente? É essa ciência que você quer abraçar? Não. Eu sou um grande defensor e amigo da ciência. Eu gosto demais da ciência. É por isso e por gostar da ciência que eu quero livrar a ciência dos seus problemas e dos seus paradigmas equivocados. É por isso que eu estou aqui. Não é para fazer apologia a nenhuma fé, a nenhum posicionamento filosófico e teológico. Isso é você que tem que fazer, não eu. Mas você tem que ter as evidências racionais corretas. Você tem que ter o que a ciência nos diz. A gente tem, como cientista, a gente tem que ser honesto para chegar para os nossos alunos e falar: a ciência diz isso. Eu não gosto, mas ela diz isso. Não é? Gosto não é um argumento científico. A gente tem que seguir os dados, seja aonde eles nos levem. Gostemos ou não das implicações. E é isso que eu me proponho a fazer. Então, Marcos, muito obrigado pela sua atenção, pela sua palavra. Peço mais uma vez uma salva de palmas para o nosso palestrante. Obrigado.